fato é que hoje a gente está perdendo a batalha para o câncer. Mais de 7 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos de câncer. Esse número só aumenta. Now the average newborn has 795 cord chemicals. So they've been exposed to 795 chemicals before they're even born. Câncer é um sinal, é um grito do corpo. Os pacientes que não têm essa visão de como melhorar esse terreno biológico, eles sofrem muito porque, primeira coisa, eles não se curam do câncer. Não existe bruxa andando de vassoura que joga o câncer em cima de uma pessoa. Não existe castigo divino. If you know it's a metabolic disease, you shut off the fuels, and then if there's something remaining, the surgeon can take it out completely, no biopsy. And the probability of cure will be much, much greater in the long run than what we're doing to the people today. A cada dia, 1.643 brasileiros recebem um diagnóstico de câncer pela primeira vez no consultório médico. São quase 600 mil casos por ano. E, infelizmente, essa curva no número de casos ainda não deu sinal algum de que vai baixar. Pelo contrário, se nada for feito, a tendência é que haja um aumento no número de pacientes de 78,5% até o ano de 2040. E apesar dos grandes avanços obtidos na área da oncologia e dos investimentos bilionários em novas drogas e tratamentos, o fato é que estamos perdendo a guerra contra o câncer. Então, o que mais podemos fazer para começarmos a vencer nossas batalhas? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, a genética é responsável por apenas 5 a 10% dos casos de câncer. Então, o que seriam os outros 90 a 95%? Afinal, como e por que o câncer cresce, se espalha e se multiplica? Para responder a essas e outras perguntas, a Jolivie reuniu 30 dos maiores especialistas em saúde natural do Brasil e do mundo para trazer a público informação de credibilidade que possa ajudar a evitar o aparecimento de um tumor, ou mesmo ajudar quem precisa enfrentar essa doença e ter uma maior possibilidade de sucesso e de qualidade de vida. O meu nome é Fernanda Aranda, sou a produtora e anfitriã do documentário A Verdade sobre o Câncer. Convido agora você a assistir a primeira das 6 partes desse documentário. Lembrando que todos os vídeos ficarão disponibilizados gratuitamente somente no dia de hoje. Por isso, assista assim que conseguir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. What's going on is that we have an awful lot of reasons why people would get cancer now. So, for instance, we've got a ton of chemicals in our society. For instance, probably when I was born, I may have had 10 chemicals in my cord blood, that coming right from the mother. Now the average newborn has 795 cord chemicals. So they've been exposed to 795 chemicals before they're even born. So, and these are only the chemicals that can cross the placental barrier. So there's even more that they've been exposed to. So we've got right from the start, people getting exposed to toxic chemicals. Then we've got, then you can add all the other toxins in. You can add water pollution, air pollution, anything that you can think of. The food supply that we eat is all poisoned. At least in the United States, everything's genetically modified, genetically engineered, filled with pesticides, herbicides, all sorts of things. So we're eating all of that stuff. So no matter what we do, whether you're vegan and eating nothing but vegetables, you're still going to have all of those toxins that we're putting onto the food to allow it to grow quicker, faster, whatever. Not to mention the amount of sugar that people eat. So sugar is is implicated in 13 different cancers. When you've got, the amount of toxins, the amount of sugar that people eat, the average American eats, 33 teaspoons of sugar a day. So between all the toxins in the air, everything that we use to clean our desks, our computer screens, our clothing, all those dry cleaning chemicals, everything in the car, those new car smells, all of it, plastic. Plastic alone is a carcinogen. So we're in contact with carcinogens every single moment of our lives. Personal care products. My big thing is to get everybody to use clean personal care products because
That's the stuff, we put underarm deodorant on, we put moisturizers on, we put suntan lotions on, we put all of these things that get absorbed into our body, and they're nothing but poisonous, toxic chemicals. And that's why I truly believe that cancer rates are high. So it's not like a cold or a flu or a bug where you're going to catch cancer from someone else. You're not going to catch cancer. It's just the fact that your cells are not, your body's not doing its job to get rid of it. And that's really what we have to do, is prepare our cells and our bodies to be as proactive as they can be in getting rid of whatever cancer cells may be forming in our body. When you look at genetics, there's a thought about genetics, which is if the seed has to fall on a fertile soil. So if the seed doesn't fall, if the seed falls into sand, it's not going to grow. But if the seed falls into, some place where you're filled with toxins, your immune system's messed up, all of this, of course it's going to be able to grow and stay there. I've been practicing this for 30 years now, and I've been treating cancer for 30 years alternatively. So I've been looking at this for a long time, and my biggest belief in medicine is, how did you get that? Not how do we fix it, but let's figure out how you got it. And then once we figure out how you got this thing, then we'll fix it. Dentro da minha experiência como médico, durante mais de 20 anos de medicina, eu vi muitos pacientes perderem muita coisa quando eles focam apenas no tratamento convencional do câncer. O que a gente tem que entender é que o câncer, ele cresce porque nós temos uma coisa chamada terreno biológico. E as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, mas é simples. Para quem já criou peixe em aquário, é muito fácil você entender que o aquário está ali e a água do aquário é onde os peixes vivem. E essa água, ela todo dia precisa ser avaliada, se está suja, se está limpa, qual é o pH dessa água. E quem cria peixe, todo dia vai lá olhar o pH, pinga um azul de metileno, melhora a condição da água, oxigena. Então, porque senão o peixe morre ou o peixe adoece. Muitas vezes o peixe não morre de uma hora para outra, ele adoece e vai morrendo aos pouquinhos. E com o nosso corpo existe também essa água, esse aquário, que é o nosso terreno biológico. Então não adianta você pegar o peixe e lavar e tirar a sujeira do peixe e colocar na água suja de novo. Então esse terreno biológico é a nossa água corporal. A nossa água corresponde a 70% do nosso corpo. Então a nossa água é intracelular, ou seja, dentro da célula. Então se a gente não cuidar desse nosso grande aquário, desse terreno biológico, ali vai crescer plantas daninhas, vai crescer fungo, vai crescer lodo. E isso, de uma forma metafórica, é o nosso câncer. São as alterações tumorais, mas não só isso. A inflamação crônica, você vai gerar doenças como diabetes, artrite, artrose, lúpus, e o câncer não deixa de ser uma doença inflamatória. Então, um paciente que chega e pega todo esse terreno biológico sujo, contaminado, com pH baixo, ou seja, um pH ácido, rico em açúcar, em alimentos industrializados, quando você chega e desconsidera tudo isso e joga só uma quimioterapia para o tumor não crescer, e arranca aquele tumor, o tumor é apenas um sinal de que você está ruim. Então, o tumor, eu considero como aquele ponteiro do peru que acabou de ficar assado. Então, não adianta você só arrancar o ponteiro do peru. Se você quiser consertar, você tem que ir lá no forno, e se você não quiser que o peru asse, você tem que desligar o fogo. Então, o que a gente tem que fazer é isso. É entender que não esperar que o câncer apareça. O câncer é um sinal, é um grito do corpo. Os pacientes que não têm essa visão de como melhorar esse terreno biológico, eles sofrem muito, porque, primeira coisa, eles não se curam do câncer. A maior parte das pessoas não se curam de câncer. Eles arrancam o câncer e fazem um tratamento paliativo. Daí, mas fulano disse que foi curado. O que é uma cura? É você se curar por 5 anos? É você se curar por 10 anos? A cura, ao meu ver, é aquele câncer desaparecer e desaparecer a tendência em ter outros cânceres. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma paciente que eu atendi, que fez quimioterapia para câncer de mama, né? A mulher descobriu numa consulta comigo, hoje eu não atendo mais,
Mas a causa do câncer dela não era apenas genético. Ela descobriu que toda a alteração na vida dela começou depois que ela começou a ter um relacionamento abusivo com o marido. O marido aprendia em casa, era ciumento, e nessa época a vida dela começou a mudar. E aí ela só entendeu. O câncer foi um deserto que ela teve que passar para aprender que precisava resolver aquela questão no relacionamento. Então, se você não olhar a medicina de uma forma integrativa, a parte emocional, a parte alimentar, os suplementos, não olhar a atividade física, o comportamento, como essa pessoa se cuida, você não vai curar o câncer. Você vai apenas maquiar. Aquele câncer vai ser resolvido 5 anos depois. E o que é o grande problema? É só o que a gente vê. Só o que a gente vê. Câncer de mama, por exemplo. Falo mama porque é muito comum. Câncer de mama. Ok, arranca a mama, faz todo o tratamento complementar. 5 anos depois, apareceu agora no colo do fêmur. Você não foi curado. Não foi curada. Então, por quê? Porque foi feito um tratamento superficial. Nenhuma doença tem uma causa única. Toda doença tem mais de uma causa. O paciente com câncer é um paciente multifatorial. Então, não é só uma quimioterapia, não é só uma radioterapia, não é só uma suplementação, não é só... Não, é um conjunto de muitas coisas. Dando suplementação, tirando os venenos do corpo, os tóxicos, tirando a alimentação ruim, tirando o carboidrato, introduzindo a alimentação que cure, né? E além de tudo isso, existem outras coisas muito mais profundas, que é a cura do psíquico, é a cura das emoções. Então isso tem que ser corrigido e não apenas usar uma maquiagem naquele tumor. Eu tive vários pacientes curados de câncer, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, leucemia. Nenhum deles eu pedi para que ele abandonasse o tratamento convencional. Nenhum deles. A má fama da medicina integrativa vem principalmente do paciente só procurar a medicina complementar quando não tem mais jeito. É assim, ele tenta tudo que existe na tradicional, que não é muita coisa, tenta tudo, é desenganado, a palavra é essa, desenganado, e ele sai procurando tudo. Se a medicina convencional se juntasse com a medicina complementar precocemente, inclusive na prevenção, aí a gente teria uma qualidade de vida inumeramente melhor. Vocês entendem o que é câncer? Todos os dias, alguma célula do meu corpo sofre uma mutação e ela se transforma de uma célula normal numa nova célula chamada neoplásica. Neo de novo, plasia de formação. Então gerou uma célula atípica e essa célula tem um alto poder de destruição. Se o indivíduo é saudável, ao aparecer essa célula neoplásica, aparece lá, ela é detectada imediatamente pelo organismo. Tem células sentinelas que estão circulando. Opa, aqui tem uma neoplasia. Chama o exército dos monócitos, os exércitos das defesas. E os exércitos vêm e destroem as células neoplásicas. Isso acontece centenas de vezes por dia. Esse é o processo imunológico. Por que as pessoas têm câncer? Porque apareceu a célula neoplásica, ou o sentinela não deu sinal, não tinha sentinela, ou ele tocou o sinal, mas as células estavam envolvidas em outros trabalhos, em outros lugares, ou tinha poucos soldados monócitos para ir lá combater aquela célula neoplásica, e a célula sobreviveu. E como ela tem um alto poder destrutivo, multiplicou-se, transformou em 2, 4, 8, 16, 18, 32, 64, 128, e daqui a pouco não deu mais chance para ser destruído. E daí o organismo começa a querer bloquear aquilo. E dependendo do grau de periculosidade ou de agressividade da célula neoplásica, ela quebra as barreiras e continua se expandindo. E daí não tem mais volta. Ou seja, lá no início é a chance de combater esse câncer. E eu quero deixar bem claro que qualquer pessoa sensata sabe.
O indivíduo que tem saúde 100% nunca vai pegar câncer. E existem ações que eu possa fazer para aumentar cada vez mais a minha saúde e me proteger cada vez mais do câncer. E existem ações que eu possa fazer para diminuir a minha saúde, diminuir a minha imunidade e eu pegar câncer. Câncer é consequência de perda de saúde. Câncer é consequência do processo de envelhecimento. E envelhecimento é perda de saúde. Eu tenho 69 anos e não quero envelhecer. O meu projeto é atingir 110 anos com o mínimo possível de envelhecimento. Eu chamo isso de ter uma longevidade saudável. Se eu mantiver níveis elevados de saúde, eu bloqueio o envelhecimento dos meus órgãos, e ao bloquear o envelhecimento dos meus órgãos, eu bloqueio a possibilidade de ter todas as doenças degenerativas, entre elas o câncer. As pessoas não investem R$50 para fazer uma academia, mas vendem o apartamento para tratar o câncer. As pessoas não estão interessadas em desenvolver saúde. Eu não falo você está interessado porque você está assistindo esse vídeo, esse documentário. Mas a grande maioria das pessoas não estão interessadas em investir na saúde e vão pegar câncer. Porque quanto mais tempo vive no mundo ocidental com esse estilo de vida altamente danoso, que é o estilo de vida do brasileiro, que é a cópia do americano, os índices de câncer estão aumentando. É fundamental que as pessoas entendam que ninguém desenvolve, a palavra correta é essa, ninguém desenvolve câncer se não permitir que o câncer se desenvolva por si só no seu corpo. Não existe bruxa andando de vassoura que joga o câncer em cima de uma pessoa. Não existe castigo divino. Não é assim que funciona. O câncer acontece por perda de saúde. Ponto final. O fato é que hoje a gente está perdendo a batalha para o câncer. Mais de 7 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos de câncer. Esse número só aumenta. Está previsto que no Brasil, em poucos anos, o câncer vai matar mais do que doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está perdendo. A gente tem que ter consciência de que parar, olhar para trás e falar, olha, a gente não mudou a sobrevida. Na verdade, a gente até mudou a sobrevida porque o diagnóstico está sendo mais precoce. Agora, a letalidade dos tipos de câncer continua a mesma. Temos que ter um pouco de bom senso. O que custa tentar uma terapia que não vai excluir a terapia convencional e pode, talvez, ser a bala de prata? A gente não sabe. O que a gente precisa testar. O câncer, ele precisa do carboidrato ou da glutamina para produzir energia. Ele não sabe usar o oxigênio, não sabe fazer a fosforilação oxidativa, que é uma forma refinada de usar o oxigênio e de produzir energia. Então, se você entender isso, que o câncer é uma forma precária, ele produz de uma forma precária energia, e ele tem uma assinatura muito precária, ele precisa de glicose e precisa de glutamina, que é uma proteína, você entende, então eu tenho que começar a entender que eu não posso fornecer de forma fácil para o câncer glutamina e glicose. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia para diminuir essa oferta? Existe outra forma de produzir energia sem precisar usar glicose? Sim, existe. Você pode lançar mão de uma dieta cetogênica, uma dieta que você consome muito pouco carboidrato, a base da sua alimentação é proteína e gordura, e com isso você vai otimizar a utilização de beta-oxidação, você vai produzir, através de corpos cetônicos, uma forma de produzir energia que você otimiza o funcionamento da mitocôndria, a célula saudável vai continuar sendo saudável, o seu cérebro, que é saudável, vai continuar sendo saudável. Em contrapartida, o câncer, a célula doente,
que precisa o tempo todo glicose e glutamina, vai ficar sem nutriente, vai diminuir a oferta de nutriente. Então, pode ser que diminua o crescimento do câncer. Mas o fato é que essas modificações na alimentação, usar talvez um lança-mão do jejum, um lança-mão da dieta cetogênica, de forma anedótica, tem mostrado diversos benefícios. Eu estou cansado de ver diversos pacientes que, a partir do momento do diagnóstico, eles tomam uma atitude proativa, começam a pesquisar e começam a fazer e se sentem melhor. Até mesmo a resposta, existem diversos estudos que você mostrando que a resposta, tanto na terapia que você consome menos carboidrato e produz mais corpos cetônicos, quanto terapias biooxidativas, terapia por oxigênio hiperbárico, oxigênio intravenoso, ozônio. Existem diversas terapias que você, colocando o oxigênio de uma forma mais forte no seu corpo, você vai produzir estresse oxidativo nas células cancerosas, mas as células saudáveis, com o consumo adequado de gorduras, vão saber se defender muito bem. Então, oxigênio, restrição calórica, consumo de gorduras, restrição de carboidrato, são terapias que não vão fazer mal e, pelo contrário, só vão atuar naquelas células cancerosas. E se um dia a gente associar as duas, talvez a terapia convencional, quimioterapia, radioterapia, associado a essas biooxidativas e terapias metabólicas, pode ser que a gente esteja há poucos anos de uma revolução no mundo do câncer, na revolução na saúde cancerígena. We are no longer eating the food that we evolved to eat. We deviated dramatically. So what causes cancer is highly processed foods. It's environment. Diet and lifestyle is the cause of cancer, not gene mutations. Because the chimpanzee doesn't get cancer. Now, if you go to the zoo, in the zoo, the chimpanzees are fed their natural foods, vegetables and a little bit of meat, but not much. And in the wild, the chimpanzee eats vegetables and raw meat of the monkey, and they don't get cancer. And they try to inject chemical carcinogen every day into these monkeys, and they couldn't induce cancer in these monkeys every day injecting them with chemical carcinogen, because the monkey is eating the natural food, which is powerfully anti-cancer. So if the monkey eats the pizza, if the monkey eats the donut and the sugar, and then I'm sure the monkey would get cancer. So, and natural primitive peoples in jungles and Eskimos in the Arctic, Antarctic, they never got cancer. And most dogs never get cancer. They come from the wolf. The wolf rarely has cancer, but domestic dogs are full of cancer because they give them the bad food. So the bad food is causing cancer. Dogs are full of cancer. Humans are full of cancer. So if you feed the dogs the raw meat, the rate of cancer goes way down because that's their natural food. Well, we saw when we did calorie restriction, we saw the tumors shrink very greatly. And then we used restricted ketogenic diets and the tumors shrink because we were taking away the glucose. And why the tumor needs to use glucose? Because it ferments the glucose. Why the tumor is fermenting? Because mitochondria are damaged. That is the reason why they use so much glucose and glutamine. And the new discovery that we have is that the tumor cell will ferment glutamine also. That's the second major fuel for the tumor. No cell can grow without energy. So if the cell is using fermentation and you take away fermentable fuels, the cell will die. It can't grow without energy, and the energy coming from fermentation. So yes, you can poison somebody and kill the cancer cell, or you can simply take away the fermentable fuels, and the end result is you will kill them the same. Radiation does the same thing. It creates reactive oxygen species that kill the tumor cell, but they also kill normal cells as well. They cause burning and all this other stuff. Why do that when we can target fermentation, glucose and glutamine? Surgery can cure cancer, but you must be very cautious on how you do this. Once you understand that cancer, the biology of cancer, most of the things that we do today make no sense. Okay, it makes no sense. If you know it's a metabolic disease, you shut off the fuels, and then if there's something remaining, the surgeon can take it out completely, no biopsy. And the probability of cure
will be much, much greater in the long run than what we're doing to the people today. Tive um linfoma de Hodgkins, tipo 2A. O que significa isso? As classificações de tipo vão de 1 a 4, então tem relação com tamanho, agressividade, e A esse é sintomático, não sintomático, era um não sintomático. Então o tumor estava comigo há 2 anos. Então ele tinha um tamanho de meio mamão papaya. Ele foi crescendo no timo, então é entre o coração e o pulmão, que é uma glândula que a gente tem ali, e ele foi tomando espaço. Como ele vai 2 anos, é um crescimento lento. Então ele é assintomático, você vai se acomodando ao tamanho dele. E aí ele não cabia mais ali, e ele então, como uma borracha, ele sofre uma pressão, e aí ele vem para o pescoço, aí aparece aquele inchaço no pescoço, aí que eu vou tomar as medidas para ir atrás e ver o que era. E aí eu comecei a pesquisar tudo que era relacionado a esse tema. Tudo o que poderia complementar, ajudar o tratamento convencional. E aí os resultados foram extraordinários, assim. Eu consegui uma cura na metade do tempo que a medicina conhecia na época. Então eu vou contar para você uma coisa que aconteceu, que é bastante importante para ilustrar a importância de nós estarmos em um nível de consciência maior sobre a questão da saúde e da vida. O médico, que era responsável pela minha radioterapia, falou: você não pode desistir do tratamento. Eu falei: eu vou desistir, você está querendo aplicar radioterapia em alguém que não está doente, não tem sintoma da doença, não tem mais nada. Ele falou: eu não posso te liberar do tratamento, a não ser que você escreva uma carta de punho dizendo que você, por tua livre e espontânea vontade, está abandonando o tratamento. Aí eu escrevi a carta. Eu, mediante que os exames não apontam nada, que não tenho mais nenhum sinal, segundo as pesquisas, não há mensuração disso, não vou mais continuar o tratamento de radioterapia. Fiz a carta, assinei, Vitor Caruso, dobrei, entreguei para o médico. O médico pegou a carta, leu, dobrou, guardou na gaveta. E quando ele guarda na gaveta, ele diz: eu só queria te dizer uma coisa. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria fazendo igual. Então, isso foi um alerta. Estamos vivendo num sistema que não valoriza a saúde. Nós estamos vivendo num sistema que se retroalimenta, mas que o humano é usado. E é preciso levantar uma voz e uma ação contra isso. Então é preciso levar esta mensagem, é preciso avisar as pessoas. Veja bem, eu não estou condenando a classe médica, eles são também vítimas dentro de um processo de como esse sistema se retroalimenta, né? Nós precisamos dos médicos, nós precisamos das empresas farmacêuticas. Curiosamente, eu trabalhei, dos 15 anos da minha carreira financeira, eu trabalhei 7 anos e meio na indústria farmacêutica. Então, quando as pessoas vêm me falam: não, mas eu sei como funciona. Você não fez farmácia, você não. Eu trabalhei 7 anos e meio na indústria farmacêutica, eu sei para quem eu fiz os cheques. Eu sei quem eu paguei, né? Então, assim, o meu discurso não é um discurso de crítica vazia e teoria da conspiração. E aí foi uma questão pessoal que surge, né? Quando termina o tratamento, que é, então, eu vou continuar fazendo fluxo de caixa e gestão de patrimônio para multinacional, ou eu vou trabalhar com isso para ajudar as pessoas? A minha missão era essa, não tinha mais. Por melhor que eu fizesse uma planilha incrível de gestão de caixa para as empresas, etc., não era. Eu tinha que trabalhar com isso, né? E essa missão é de transformação, porque eu passei por essa transformação. E aí essa transformação me orientou, né, de que eu deveria dar mais sentido para a minha vida. E aí eu procuro ensinar os passos que eu trilhei, né?
Então eu ensino hoje esse caminho de transformação, de espiritualidade, de saúde, de ter uma vida mais significativa, com mais valor, que as pessoas aprendam a dar valor à sua vida. Como você viu aqui no episódio de hoje, o câncer é uma doença multifatorial. São diferentes causas que levam à doença e é preciso atacar todas elas se quisermos vencer essa guerra. Há sim ações que podemos fazer para dificultar o surgimento de um câncer dentro de nós. É o que grandes médicos, nutricionistas, cientistas e pesquisadores irão apresentar ao longo dos próximos dias de A Verdade sobre o Câncer. Convido você agora a assistir às entrevistas completas do dia de hoje, que são do Dr. Thomas Seyfried, Dr. Uronal Zancan, Dr. Dayan Siebra, Dr. Vitor Azini e Vitor Caruso, que estão disponíveis aqui nesta página. Não se esqueça que o primeiro episódio e essas 5 entrevistas ficarão disponíveis gratuitamente por 24 horas. O segundo episódio já vai ao ar amanhã, dia 25 de junho, às 9 horas. Nessa segunda parte, nossos entrevistados abrem o jogo e revelam as razões que fazem quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia serem as primeiras e únicas escolhas de tratamento. E revelarão ainda por que o tratamento convencional sozinho não é suficiente para evitar o aparecimento ou reaparecimento de um câncer. Não dá para perder. Se preferir ser avisado pelo WhatsApp, Facebook, Messenger ou pelo Telegram dos novos episódios, basta clicar nos botões aqui embaixo. Antes de ir, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo deste vídeo contando o que achou deste primeiro episódio. E só mais uma coisa, se você acha que o que você viu aqui hoje interessa a mais alguém que você conhece, um amigo, um familiar que você acha que precisa desse tipo de resultado, compartilhe essa série de vídeos. Queremos transmitir uma mensagem de esperança ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.